Olá, sejam muito bem-vindos. Sabe aquela sensação de tentar ser uma pessoa melhor? De se esforçar para acertar e no fim do dia parece que a gente está sempre voltando para estaca zero? Ah, sim. Um ciclo de esforço, frustração e recomeço. É bem comum. Exato. E a nossa fonte de hoje, um trecho da obra de John Piper, mergulha numa ideia teológica que, segundo ele, é a solução para isso. O conceito é a nova aliança. Um nome que soa até meio formal, né? Totalmente. E a pergunta que guia a gente aqui é: como essa ideia, que parece tão antiga, pode de fato quebrar esse padrão? Vamos ver se o argumento dele convence? É uma ótima forma de colocar a questão, porque é exatamente esse o ponto do texto. Ele não está interessado em teologia abstrata, sabe? A fonte é um devocional, então o objetivo é prático, é transformador. Entendi. Ele usa a carta bíblica aos Hebreus para argumentar que a solução não está em tentar mais, mas em entender o sistema completamente diferente. A dinâmica da mudança é outra. Ele quer responder como é que Deus realmente muda as pessoas por dentro. Certo, então o jogo não é sobre mais esforço, mas sobre um novo mecanismo. O texto começa com uma citação bem forte de Hebreus 8, que diz que Cristo se tornou mediador de superior aliança. Isso. Antes de a gente entrar nos detalhes dessa aliança, o que exatamente significa ser um mediador nesse contexto? A palavra soa como um intermediário, um negociador. Exato. Pense num mediador como uma ponte. Mas o ponto crucial, o pulo do gato que a fonte desenvolve, é que Cristo não é alguém que só construiu a ponte e foi embora, sabe? Ah, tipo, deixando para nós a tarefa de atravessar sozinhos? A ponte, uma ponte ativa pela qual tudo de essencial flui continuamente. É por ele que a aliança funciona do começo ao fim. Essa ideia de mediação contínua é a chave para tudo que vem depois. Uau! Entendi. Ele não é o arquiteto, ele é a própria arquitetura em funcionamento. Com isso em mente, então, o texto desmonta essa nova aliança em partes. A primeira delas é o que a fonte chama de a compra. Certo. O que foi comprado e qual foi o preço? O texto é muito direto nisso. Ele diz que as promessas dessa aliança foram compradas final e decisivamente pelo sangue de Cristo. Sangue. É uma palavra forte. É forte. E pode soar um pouco abstrata hoje em dia, né? Mas no contexto teológico da fonte, sangue funciona como uma metáfora poderosa para o sacrifício definitivo. É o custo total e irrevogável que foi pago. É a forma que o texto usa para dizer que essa aliança não é uma ideia vaga. Ela tem um peso, um valor incalculável, e a base dela é um fato consumado. Então, a base de tudo é um negócio fechado, por assim dizer. Não é algo que a gente precise renegociar ou conquistar de novo e de novo. É um fundamento sólido. Que não depende da nossa performance diária. Exato. Mas uma coisa é ter o título de propriedade de uma casa, né? Outra coisa é morar nela. Como essa aliança, que foi comprada, sai do papel e entra na vida de alguém? Essa é a transição perfeita para o segundo ponto do texto. A aplicação. Se a base está segura, quem constrói a casa? Boa pergunta. A fonte diz que a transformação interior, que é a grande promessa da aliança, é operada por Deus através do Espírito de Cristo. A ênfase aqui é crucial. Não é um projeto de autoajuda espiritual, sabe? Não somos nós que pegamos as plantas da casa e começamos a levantar as paredes? De jeito nenhum. É uma ação divina direta no nosso interior. Deus é o engenheiro e o construtor, que aplica os benefícios dessa compra na nossa vida. Espera um pouco. Se a compra foi feita por Cristo e a aplicação é feita pelo Espírito, isso soa como se a nossa parte fosse nenhuma. É um processo totalmente passivo. Onde a pessoa se encaixa nisso tudo? Parece que a responsabilidade foi removida da equação. Você tocou no ponto de tensão central. E a fonte aborda isso com o terceiro elemento, a apropriação. O texto diz que o meio pelo qual tudo isso se torna nosso é pela fé em Cristo. Ah, a fé. Sim, e aqui está a nuance para resolver essa tensão que você mencionou. A fonte não apresenta a fé como um trabalho que nós fazemos para merecer a obra de Deus. Pelo contrário, a fé é descrita como o ato de receber. Receber. Isso
É como abrir as mãos para pegar algo que já está sendo oferecido. Não é a força com que você agarra que importa, mas o simples ato de não manter as mãos fechadas. A fé é o canal, o receptor através do qual essa obra divina que já está em andamento é internalizada. Ah, isso muda a perspectiva. Então a fé não é a nossa contribuição para o projeto, Não. mas sim a porta que a gente abre para os construtores entrarem. A ação principal continua sendo de Deus. Exatamente. A responsabilidade humana, segundo a fonte, não é construir, mas consentir. É confiar que a obra está sendo feita. E é por isso que a síntese que o texto oferece é tão poderosa, sabe? Qual é? Ele junta tudo numa frase só. A nova aliança é comprada pelo sangue de Cristo, aplicada pelo Espírito de Cristo e apropriada pela fé em Cristo. Você tem a base objetiva, a ação transformadora e a conexão pessoal, tudo interligado. E a iniciativa sempre parte de Deus. Ok, essa estrutura de 3 partes faz sentido na teoria, mas confesso que ainda sou um pouco teológico demais, um pouco cósmico. Entendo. A fonte ajuda a gente a ver como isso funcionaria, tipo, numa segunda-feira de manhã? Existe um exemplo prático de como esse mediador atua no dia a dia? Sim. E é aqui que o argumento ganha vida. O texto nos leva a outra passagem de Hebreus, lá no capítulo 13, que funciona quase como um estudo de caso. Certo. Pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo. A fonte usa essa passagem como uma lupa para examinar o mecanismo da aliança em ação. Operando em vós o que é agradável diante dele, isso soa exatamente como aquela aplicação que a gente falou, a obra que Deus faz dentro da gente. Precisamente. O autor da fonte diz que essa frase é a descrição perfeita da promessa da nova aliança. Não é mais uma lista de regras externas, como leis em tábuas de pedra, que a gente precisa seguir com nossa própria força. Certo. É a própria vontade de Deus se tornando parte da nossa natureza, dos nossos desejos, operando de dentro para fora. A obediência deixa de ser um esforço de conformidade para se tornar uma expressão do que está sendo gerado internamente. Mas a parte mais importante, segundo o texto, vem logo depois. Por Jesus Cristo. Essa pequena expressão é tudo. A passagem diz que Deus opera em nós, por Jesus Cristo. A fonte interpreta isso como a prova definitiva do papel contínuo de Cristo como mediador ativo. Ah, então ele não só estabeleceu a aliança no passado. Não. Ele é o canal permanente através do qual essa graça soberana, como a fonte a chama, flui hoje. Toda essa operação interna de Deus em nós acontece através dele. Ele é tipo o sistema operacional no qual o programa da transformação roda. Uau! Isso conecta tudo. Ele não apenas comprou a aliança, ele administra continuamente. A definição teórica de Hebreus 8 ganha um rosto e uma ação em Hebreus 13. Exato. Mas para realmente entender a mudança de paradigma que o texto propõe, a fonte usa uma imagem que, para mim, foi o ponto de virada. A do presente de Natal. Sim, essa analogia é o clímax emocional e explicativo do argumento. Ela foi feita para chocar o sistema de quem pensa que a vida espiritual é baseada no esforço próprio. Exato. O texto pinta uma cena que muita gente reconheceria. Imagine que Deus coloca o presente mais incrível do mundo, salvação, transformação, uma nova vida, debaixo da árvore de Natal. Ok. O presente está lá, disponível, com o nosso nome nele, mas nessa imagem ainda depende de nós. Depende da nossa força para levantar, ir até a árvore, pegar o presente e abri-lo. Se a gente estiver doente, fraco, desmotivado... O presente fica lá intocado. Exatamente. E é aí que a fonte vira essa imagem de cabeça para revelar o que o texto chama de a verdadeira boa nova. E qual é a virada? A ação de Deus não para em simplesmente disponibilizar o presente. O texto diz, e a imagem é fortíssima, Deus não espera que você vá até a árvore. Ele mesmo pega o presente, o leva até você. E o coloca dentro do seu coração e da sua mente. Essa imagem é demolidora para a lógica do mérito. Ela elimina completamente a ansiedade do será que eu consigo, será que eu sou boa o suficiente para manter esse presente? Com certeza. A iniciativa, a execução e a garantia são todas de Deus.
A nossa parte não é nem mesmo caminhar até a árvore. E isso se conecta diretamente com a conclusão da analogia, que é a ideia de segurança. O texto argumenta que esse ato de Deus colocar o presente no nosso coração é o selo da segurança de que você é um filho de Deus. Ou seja, a certeza não vem do nosso esforço em segurar o presente com força. Não. Vem do fato incontestável de que foi a mão de Deus que o colocou lá. É uma segurança baseada na ação dele, não na nossa performance. Então, a grande notícia, a boa nova que a fonte quer destacar não é apenas que os rituais antigos foram substituídos por Cristo. Essa é só a primeira parte da história. Tem mais? A notícia ainda melhor é que o próprio Deus se encarrega de pegar essa nova realidade de Cristo e torná-la algo vivo e pulsante dentro do seu povo. Ele não nos entrega um manual de instruções e deseja boa sorte. Não, ele mesmo realiza a obra. Essa é a conclusão central. A superioridade da nova aliança, segundo a fonte, não está apenas no seu fundamento no que foi comprado, mas na sua metodologia. Como assim? É uma aliança que vem com seu próprio poder de cumprimento embutido. Deus não apenas provê o caminho, ele garante que andemos por ele, operando a mudança de dentro para fora. É a solução para o problema do esforço e da falha, porque o agente principal da mudança não somos nós. Que percurso! Começamos com a frustração universal de tentar e falhar. A fonte nos apresentou a nova aliança como resposta, definindo-a em 3 partes. Comprada pelo sangue de Cristo, uma base inabalável. Aplicada pelo Espírito, uma obra interna e divina, e apropriada pela fé, o ato de receber, não de conquistar. E vimos isso em ação no exemplo de Hebreus 13, com Cristo como mediador contínuo, o canal ativo da graça de Deus. E tudo culminou na analogia do presente. Deus não apenas oferece a salvação, ele a implanta em nossos corações e isso se torna a fonte da nossa segurança, nos libertando da tirania da performance. Uma análise curta, mas que, nossa, muda as regras do jogo. Sem dúvida. E nos deixa com uma questão fascinante para continuar pensando, né? O texto foca intensamente na obra soberana de Deus, que inicia, opera e garante a transformação. Certo. Isso nos leva a pensar sobre a natureza da nossa experiência diária. Se a obra é tão decisiva por parte de Deus, como a nossa resposta humana à fé, que o texto chama de apropriação, interage com essa ação divina no dia a dia. Boa pergunta. Como a experiência de lutar, de escolher, de obedecer se encaixa nesse processo que é, em sua essência, garantido por ele. A fonte nos dá a arquitetura da segurança e nos convida a explorar como vivemos dentro desse edifício.